Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Nesse bloco, nessa aula, mostro a você como executar a divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos com calma, deixe-me primeiro fazer entender o que significa isso. Quando nós falamos em divisão de um todo em partes, a primeira que você aprende ainda quando é moleque é a divisão em partes iguais, a divisão em partes que são rigorosamente iguais. Por exemplo, pegue o número 10, divida pelo número 2. Aí você responde, dá 5. O que significa isso? Que se eu pego o 10 e divido em duas partes, cada parte vale 5. Portanto, é uma divisão em duas partes iguais. Quando eu pego 12 e divido por 3, vai lá, responde rapidinho. Quanto é 12 dividido pelo número 3? E você, 4, Johnny. O que significa esse 4? Que se eu pego o 12 e divido em 3 partes iguais, cada parte vale 4. 4 mais 4 mais 4 fecha o 12, que é o total. Então, o que você aprende num primeiro momento é fazer divisões em partes iguais. Só que o mundo real, ele precisa de outras divisões. O mundo real, o mundo que nós vivemos, essa divisão em partes iguais nem sempre funciona. Nem sempre é justa, correta, adequada àquela necessidade. Dou-lhe um exemplo. Suponha que eu e você viramos sócios, fechou? Eu e você viraremos sócios hoje. Eu coloco 100 mil reais no negócio e você coloca 20 mil reais. Johnny, eu até quero ser sócio teu, cara, mas eu tô meio quebradão aí, eu tenho só 20 mil. Eu falo, beleza, eu tenho 100 mil aqui, eu coloco 100 mil, você coloca 20, vamos trabalhar junto, cara. Tá. Aí passou um ano, passou 2, aí a gente vai vender a empresa. Legal. Aí a gente vendeu a empresa por 1 milhão de reais. Aí você fala assim, beleza, metade meu, metade seu. Tá louco? Como assim metade, metade? Tá, vendemos por 1 milhão de reais. Será que é justo dividir em duas partes iguais? Lá no começo eu coloquei 100 mil, você colocou só 20 mil. É evidente que eu mereço mais dinheiro. É evidente que eu mereço pegar uma parte maior. Tá, tudo bem, tá, ok, é justo. Mas quanto? E aí existe um cálculo. Existe um cálculo para dividir de maneira proporcional. Ah, mas peraí, qual vai ser o parâmetro? Eu até concordo, vamos dividir aqui em partes diferentes. Você investiu mais, é justo que você pegue mais dinheiro, beleza. Mas qual vai ser o parâmetro? Óbvio, o parâmetro é quanto cada um investiu. Nós vamos dividir 1 milhão em partes proporcionais ao que foi investido. O parâmetro da divisão é o valor investido. Investiu mais, ganha mais. Investiu menos, ele ganha menos. Parece claro que nesse caso a divisão em partes iguais não é correta. E é isso que eu te explico agora como fazer. Como que eu faço uma divisão em partes proporcionais, para ser mais claro, diretamente proporcionais, quando eu te dou o total e eu também te dou, evidentemente, os parâmetros. É uma divisão com quais parâmetros? Baseada no quê? E aí eu coloco para você. Divisão diretamente proporcional. Consiste em decompor o número M, o total M, em partes A, B e C, diretamente proporcionais aos parâmetros que eu darei para você. Olhando assim parece um troço complicado, né? Mas na verdade, quando você vê o exemplo, é o troço mais fácil da humanidade. É um dos cálculos mais tranquilos de você fazer. Divida a 60 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Esse 60, ele é o nosso total. E esse 2, 3 e 5 são os parâmetros sobre os quais eu tenho que fazer a divisão. E aí eu preciso que você entenda uma coisa. Se eu passei 3 parâmetros, é porque são 3 partes. Um exemplo para isso aqui poderia ser assim. Uma empresa foi vendida por 60 milhões. Um dos sócios investiu 20 milhões, o outro investiu 30 milhões e o outro investiu 50 milhões. Quanto cada um receberá? Então, quando eu tenho 3 números, são 3 partes. E aí eu quero que você organize assim, ó. Teremos a primeira parte. Quando eu começo a explicação de um conteúdo, eu sou muito cuidadoso, sempre. Aí depois eu vou acelerando o processo à medida em que você aprende a resolvê-lo. Então, primeira parte, segunda parte. Aí nós temos mais terceira parte que está aqui. Beleza. Temos 3 partes porque são 3 parâmetros que eu passei. Agora aprenda com facilidade.
O que o primeiro vai ganhar não é 2. Isso aqui você já sabe fazer, na verdade. O que o primeiro ganhará não é 2. É proporcional ao número 2. Vem comigo. O que é que eu te ensinei sobre isso, cara? Como que você divide, ou ainda, o que é um número proporcional a 2? 2K. Quando eu digo para você que o primeiro elemento ganhará alguma coisa proporcional a 2, ele ganhará 2 vezes o valor da letra K. O segundo elemento, ele não ganhará 3, não é 3 que ele vai ganhar. É algum número proporcional a 13, portanto, 3 vezes a letra K. O último elemento, ele ganhará algum número proporcional ao número 5 e, portanto, 5 vezes o valor da letra K. E a soma dessas 3 partes, somando-se essas 3 partes, tem que dar como resposta o número 60. Quando você resolve desse jeito, pronto, acabou. Agora você só descobre qual é o valor da constante. 2K mais 3K mais 5K igual 60, coloco aqui, ó. 2 vezes a letra K, mais 3 vezes a letra K, mais 5 vezes o valor da letra K é igual ao número 60. 2K com mais 3K são 5K. 5K com mais 5K são 10K. Colocamos então 10 vezes o valor da letra K é igual ao número 60. Esse 10 aqui está multiplicando. Quem está multiplicando, sempre você coloca dividindo. Fica 60 dividido pelo número 10. 60 dividido por 10 é igual a 6. Quando você descobriu a letra K, você volta e descobre cada uma das partes agora. Você coloca 6 no lugar da letra K, 6 no lugar da letra K, 6 no lugar da letra K. Façamos. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Por favor, tire a prova real. 12 mais 18, 30. 30 mais 30, 60. Temos cada parte. A primeira parte equivale a 12, a segunda parte equivale a 18, a terceira parte equivale ao número 30. Perceba que você usa as noções que você já tinha. Quando eu falo primeira parte, proporcional a 2, 2K. Quando eu falo segunda parte, proporcional a 3, 3K. A terceira parte, proporcional a 5, 5 vezes a letra K. Eu estou explicando para você. Então eu demoro. Isso aqui, na hora da prova, não deve demorar mais do que 2 minutos. Porque é só você colocar a letra K e sair torando. Eu tenho que ser organizado e explicar de tal modo que todo mundo entenda. E, portanto, eu demoro mais. Você, meu irmão, ó, rapidão. Nós continuamos, nós avançamos e nós chegamos, então, nesse caso aqui, ó. Um exemplo já com texto, né? Porque no exemplo anterior, não sei se você percebeu, eu coloquei seco, direto, sem nenhum tipo de contexto. Agora, haverá um enredo, que é o que normalmente ocorre nas questões de prova, ok? E aí nós colocamos lá para você. Só um instantinho. 3 irmãos, João, Luiz e Olavo, ganharam R$2.000 de herança. É pouco, né, cara? João tem 2 filhos, Luiz tem 3 filhos, Olavo tem 5 filhos. Eles resolveram dividir a herança de modo diretamente proporcional ao número de filhos de cada um. Então você veja só, nós temos o total a ser dividido, que é 2.000, e nós temos os parâmetros pelos quais haverá a divisão, número de filhos. O João tem 2 filhos, o Luiz tem 3 filhos, o Olavo tem 5 filhos. Aí eu colocarei para você aqui, bem, uma parte ganhará o João, será do João. Outra parte será do Luiz e a outra parte será do Olavo. Beleza. Quantos filhos tem João? 2. Então você coloca 2 vezes o valor da letra K. Perceba, aquilo que o João vai ganhar é proporcional a 2 filhos, 2K. O Luiz tem 3 filhos, portanto, o que o Luiz vai ganhar é proporcional ao número 3. E o Olavo, por sua vez, é proporcional ao número 5. Somando todos esses valores, tem que fechar R$2.000, que é o total a ser dividido. Nós, então, separamos e executamos rapidamente. 2K mais 3K mais 5K, já temos aqui, ó, 10 vezes o valor da letra K, igual a 2.000.
O 10 que está multiplicando passa dividindo, temos, portanto, 2.000. Esse 10 aqui que estava multiplicando passa dividindo, o valor da letra K é igual a 200. Você então volta e substitui. Coloca 200 aqui, coloca 200 aqui e coloca 200 aqui. E agora você multiplica 2 vezes 200, o primeiro ganha 400. 3 vezes 200, o segundo ganha 600. 5 vezes 200, o terceiro ganha 1.000. Significa dizer que João ganhará 400, Luiz ganhará 600 e Olavo ganhará 1.000. Ponto. A questão acabou. Perceba que não dá para você errar um troço desse. Porém, tome cuidado. Prof, isso aí cai em prova? Cai. A depender da prova, cai sim, senhor. Mesmo em provas mais complicadas. Mas se você não entender isso aqui, você não entenderá questões mais difíceis depois. Então é importante que você saiba isso de maneira direta, porque cai desse jeito aqui, mas também saiba para, por exemplo, fazer uma divisão mista a posteriori. Nós avançamos, vejamos lá o que eu preparei para você a partir de agora. Cara, esse exemplo aqui, maravilhoso, ó. Esse exemplo aqui, algumas bancas adoram. Darei uma banca de exemplo. A banca FGV cobra muito esse estilo que eu vou dizer agora. Outra, a banca FCC, cobra muito esse estilo aqui. Porque o jeito anterior é muito fácil, né? É muito tranquilo. Então, para tentar complicar um pouquinho, e não consegue, nós ele não consegue. Outro pode ser, nós ele não consegue. Mas o autor tenta essa jogadinha aqui. Uma determinada quantia, importância, deve ser dividida em 3 partes. A divisão foi feita em partes proporcionais a 2, 3 e 4. Quando ele fala partes proporcionais, ele não colocou aqui a palavra diretamente, mas ela fica subentendida. Então, partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. A maior parte foi 240. Qual foi a modificação nesse caso aqui? Nesse caso, ele não deu o total. Ele deu uma das partes para você. Pode ser que você ache mais complicado, mas é tão fácil quanto, desde que você seja alguém que entende o assunto. Veja, o parâmetro que ele deu possui 3 números e, portanto, são 3 partes. Colocarei assim, ó, primeira parte, aí colocarei logo ao lado aqui, segunda parte, e colocarei ao lado, terceira parte. Veja que ele não disse qual é a quantia que nós vamos dividir. Ele não falou qual. Uma determinada importância. Qual, cara pálida? Não sei. Ele falou para nós que a primeira parte é proporcional a 2. Portanto, a primeira parte é 2 vezes K. A segunda parte é proporcional com 3. Portanto, 3 vezes a letra K. A terceira parte é proporcional com 4 e, portanto, 4 vezes a letra K. A maior parte é essa, a menor parte é essa e essa é a parte do meio. Beleza. Olha o que ele falou agora. A maior parte é 240. Ele está afirmando que essa parte aqui, ó, equivale a 240. Acabou, né? Porque, veja, se essa parte equivale a 240, você vem aqui e coloca 4 vezes o valor da letra K é igual a 240. Por que 4K? Porque é a maior parte. É a maior das 3 partes. E ele que disse que valia 240. O valor da letra K vai ser igual, deixa o 240, esse 4 multiplicando passa dividindo, ó, dividido pelo número 4. O valor da letra K vai ser igual, 240 dividido por 4, 60. Quando você descobre o valor da letra K, você agora resolveu tudo. Porque você veja só, prova real. Põe aqui 60. 4 vezes 60, fechou 240. Agora eu vou saber a segunda parte. Põe aqui o 60. 3 vezes 60, 180. Põe aqui o número 60. 2 vezes 60, 120. Se ele perguntar qual é a primeira parte, a menor parte, 120. Se ele perguntar qual é a parte do meio, 180.
E se ele perguntar o total? Agora você responde. O total será igual, 120 mais 180 são 300. 300 mais 240, 540. Perceba que, sabendo uma das partes, nós resolvemos absolutamente tudo, bastando que eu descubra o valor da letra K, certo? E aí você viu, não é um modelo que deve nos assustar de jeito nenhum. Vejamos mais um exemplo que eu trouxe para que você possa vislumbrar mais uma vez. Josué dividiu uma certa quantia de forma diretamente proporcional às idades dos seus filhos, Mário, Milton e André, que tinham respectivamente 15, 12 e 10 anos. Milton recebeu 25.800. Cara, esse exemplo, ele é rigorosamente a mesma coisa que o anterior, só que rodeado por flores com um certo enredo. Nesse caso, ele disse que será que há uma certa quantia, eu não sei como, diretamente proporcional com as idades. As idades são 15, 12 e 10 anos. Na hora da prova, você não escreve, tá? Eu sei que você faz mais rápido, mas como eu tô aqui com o tempo e dando aula, eu não tô fazendo prova, eu colocarei aqui bonitinho, ó, Milton, e o último dos irmãos é o irmão André. Beleza. A divisão será diretamente com a idade. Mário tem 15 anos, portanto, o que ele ganha é 15 vezes K. Milton tem 12 anos e, portanto, o que Milton ganha é 12 vezes K. André, por sua vez, tem apenas 10 anos e aí ele ganha, claro, 10 vezes a letra K. Se ele passasse o total, nós igualaríamos e ficaria tranquilo, somaríamos e igualaríamos. O que ele falou para nós foi que Milton recebeu 25.800. Esse cara aqui recebeu 25.800. Você então pega 12K, colocarei aqui, ó, 12 vezes o valor da letra K, tem que dar como resposta 25.800. O valor da letra K, pega 25.800 e divide pelo número 12. O valor da letra K vai ser igual 2, sobra 1, dá 18, 1, sobra 6, 5, e aí vai sobrar um zero aqui, 2.150, se eu não estou enganado, evidentemente, é 2.150, e aí bateu certinho. Agora você substitui, porque você veja, a letra K é 2.150. Quanto vai ser esse pedaço? Vai no lugar da letra K, substitui 2.150, 10 vezes 2.150, 21.500. Vem no lugar da letra K, substitui 2.150, vamos descobrir quanto que o nosso queridíssimo Mário receberá, 32.250. Pronto. Sabemos agora o pedaço de cada um. Se perguntar quanto Mário ganhou, 32.250. Quanto ganhou Milton? 25.800. André, 21.500. Se ele perguntar a soma, qual foi o total dividido, aí você soma tudo e chega até o resultado. Vamos somar isso aqui? 32.500, aliás, 32.250, somando com 25.800, somando com 21.500. Se ele perguntasse o total distribuído nessa questão foi o total de 79.550. Ele poderia perguntar o Mário ou o André, ou perguntar qual é o total que foi dividido, certo? Claro que nós estamos aqui trabalhando com exemplos para que você esteja pronto para o momento em que eu vou resolver questões de prova, evidentemente. Ao longo dessa aula, expliquei tudo, absolutamente tudo, que você efetivamente tem que saber sobre a divisão em partes diretamente proporcionais. Para mim foi mais uma vez um grande prazer, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.